Olá, bom dia para você. Quarta-feira, 1º de abril de 2020, começa mais um Band Cidade, primeira edição aqui na tela da Band Amazonas. Projeções feitas pela Secretaria de Saúde do Estado apontam que o isolamento social pode reduzir em 31% o número de infectados na capital e na região metropolitana. E ainda, reunião entre empresários e governo define comércio fechado e sem previsão de retorno por conta do novo coronavírus. Esses e outros destaques você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Boa parte das embarcações continua atracada no Porto de Manaus. A movimentação na área portuária é bem tranquila, tudo indica que o decreto estadual que impede o fluxo de passageiros esteja sendo cumprido. O movimento foi tranquilo no Porto da Manaus Moderna. Os donos das embarcações estão cumprindo a determinação de não transportar passageiros. A decisão, assinada na última segunda-feira, paralisa o fluxo de passageiros no transporte fluvial do Amazonas. No documento, o magistrado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília atende o pedido de reconsideração feito pela Defensoria Pública do Amazonas. Eu sei que a pessoa pensa muito, eu preciso me locomover, o meu direito de ir e vir, mas a gente tem que pensar por um outro lado. Se a gente olha a realidade do interior do estado, onde eu não tenho nenhuma unidade de terapia intensiva, e os casos mais graves do novo coronavírus necessariamente precisam, de respiradores, de unidade de terapia intensiva, se eu permitir que essas pessoas continuem nesse transporte fluvial, eu estou permitindo que haja uma disseminação do vírus. O decreto passa a valer a partir de hoje. As embarcações só vão poder levar cargas aos municípios do interior. Os passageiros continuam impedidos de seguir viagem até o dia 3 de abril, quando termina o prazo do decreto estadual. Diante do novo cenário, com 175 casos confirmados da Covid-19 no Amazonas, o governador Wilson Lima estuda estender os efeitos do decreto até o final de abril. Enquanto as autoridades sanitárias indicarem que o isolamento social é necessário, provavelmente o decreto vai estar em vigor e é nesse período em que o decreto vai estar em vigor que é proibido o transporte fluvial. Cerca de 30 mil trabalhadores do Polo Industrial de Manaus terão férias antecipadas. 6 empresas anunciaram um fechamento por tempo indeterminado para evitar o contágio da doença no ambiente de trabalho. Quem traz as informações para a gente é a repórter Isabela Bastos. Entre segunda e terça-feira dessa semana, pelo menos 30 mil trabalhadores do Polo Industrial de Manaus devem ter as férias antecipadas. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindimetal, o motivo é para evitar o contágio do novo coronavírus entre trabalhadores dessas indústrias. Ainda de acordo com o sindicato, a falta de insumos também motivou 6 empresas a fecharem as portas antecipadamente. Multinacionais como Honda, Yamaha e Samsung anunciaram que os empregados terão férias coletivas antecipadas por tempo indeterminado. De acordo com a Federação das Indústrias do Amazonas, a FIEAM, eles ainda aguardam um posicionamento do governo do estado para saber as novas diretrizes para o funcionamento do Polo Industrial de Manaus na época da pandemia do coronavírus. Até agora, o Amazonas já registrou mais de 150 casos do novo coronavírus, com mortes para a doença. O Amazonas está em estado de calamidade pública e a recomendação é que todas as pessoas cumpram o período de isolamento domiciliar. E ainda sobre esse assunto do Polo Industrial de Manaus, a gente agora ouve o Janari Rodrigues, ele é gestor de plano de saúde. Janari, bom dia. Explica pra gente quais são as medidas, que estão sendo tomadas quanto à higienização justamente nesses lugares, nas empresas. Álcool gel, máscaras, desinfecção do ambiente de trabalho. Além disso, tem trabalhado muito na chegada do colaborador. Quando ele chega na fábrica, ali já é medida a temperatura, as pessoas já vão vendo quem está com febre, quem não está. Quem está com febre vai sendo separada para poder já passar pelo ambulatório, por um médico, pelo acompanhamento com o enfermeiro. Tem reforçado as equipes de enfermeiros, de médicos internos, deixando essas linhas de produção mais espaçadas, as pessoas mais distantes umas das outras, para que eles não tenham aquele contato próximo, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, do governo, da OMS, para que minimize essa possibilidade de transmissão do vírus. Então, eles têm tomado esse tipo de atitude na entrada e na saída dos funcionários, Agora, qual a sua opinião sobre
essas ideias divergentes, né, sobre ficar em casa ou não ficar em casa, ficar em casa ou não ficar em casa? Hoje nós vemos um debate a nível nacional. O governo federal quer que as pessoas jovens voltem a trabalhar, né? Muitos estados querem isolar 100%. E nós vemos essa parte da economia no meio. Eu acho que vai acabar ficando meio a meio. Muitos voltam, outros ficam parados, mas vão ter que achar o meio termo, né? Não pode ser nem 8, nem 80. Qual vai ser o meio termo entre a continuidade da economia e a eliminação do vírus? Olha só, Janari Rodrigues, muito obrigada pelas suas informações. Olha só, o coronavírus mudou o hábito dos brasileiros, mexeu na economia e agora começa a interferir no preço dos alimentos. Segundo a Associação de Donas de Casa do Amazonas, o preço do açúcar não está nada doce, não. As prateleiras continuam lotadas. Mesmo na fase crítica da Covid-19, que ainda está por vir, os especialistas dizem que não vai ter escassez de alimentos. Mas por complicações logísticas e a oscilação do mercado internacional, os amazonenses já estão sentindo no bolso o aumento de alguns produtos. Um levantamento feito pela Associação das Donas de Casas do Amazonas mostra que em 15 dias o açúcar subiu 50% no preço. Antes vendido por R$ 2,00, agora custa R$ 3,00. O mesmo aconteceu com o café, com o óleo, com o feijão e com o ovo. O ovo é a base da alimentação de muitas famílias amazonenses, principalmente aquelas que são de baixa renda. E antes dessa crise da pandemia do coronavírus, a cartela de ovos com 30 unidades era negociada entre 10 e 12 reais. Hoje subiu para 14 e tem muitos locais que o valor é bem maior que isso, chegando a 17, 18 e até 19 reais. E o comentário das nossas donas de casa no nosso grupo, né, de conversa. Tem lugares que o pessoal está oferecendo a unidade a 75 centavos. Isso é quase um crime, né, contra a população. Porque como é que essa população vai poder complementar a sua alimentação, né, o seu feijão com arroz, a sua farofa, se você não pode comprar mais nem o ovo? O governo e os especialistas afirmam que, mesmo com a pandemia do coronavírus, não vai ter desabastecimento dos supermercados. Mas a Associação das Donas de Casas do Amazonas chama a atenção para o abastecimento de alimentos para o interior do estado. A gente não tem como intervir, mas a gente vai ficar atento, vai denunciar os abusos, mas a gente acredita e está aqui fazendo o apelo, aproveitando essa oportunidade, fazendo o apelo para que ele se sensibilize, tenha o seu lucro, mas que não seja absurdo e que isso impeça das famílias no interior também receber o alimento tão necessário para o seu dia a dia. A torcida é para que a ajuda de R$ 600 aprovada pelo Congresso possa injetar pelo menos 44 bilhões de reais na economia brasileira, o que deve ajudar a conter o aumento no preço dos itens alimentícios. Agora a gente dá uma pausa nesse assunto para falar da previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. E a gente já começa com você, Ariano. Aliás, vamos falar de coisa boa, Ariano? Eu vejo aqui grandes novidades para agitar a sua vida amorosa nesta quarta-feira. Sinal verde, inclusive, para paquera, viu? Para finalizar, é importante alertar quanto aos assuntos domésticos, né, que vão exigir bastante sua atenção. Portanto, sua cor roxo, números da sorte 11, 30 e 49. Para você de Touro, olha só, essa quarta-feira fique atento com as pessoas que não ligam para você, tá bom? No amor, muita paixão e momentos juntos. Aproveite para assistir um filme com o seu companheiro, com a sua companheira. Números da sorte para você, 29, 42 e 60, cor azul marinho. Gêmeos, em seu signo, abril é um novo tempo, bem mais positivo, inclusive, alegre, sortudo para sua vida amorosa. Seu charme vai ficar nas alturas e você pode chegar junto do crush. Que tal convidar ele para dividir um pote de álcool em gel? Não é nada ruim não, né? Não tem que resistir a uma cantada dessas. Diga lá, números da sorte, 7, 14 e 31, a cor violeta. Para você de Câncer, o astral será favorável para você mudar algo que deseja em seu serviço e que, nesta semana, não faltará vontade para trabalhar. Você vai ter muitas decepções e desilusões, então fique atento, viu? Números da sorte para você, 6, 17 e 43, a cor rosa. Olha só, gente, veja depois do intervalo, aqui, olha só, uma enquete muito interessante no Band Cidade Primeira Edição, justamente para você dar a sua opinião em relação ao isolamento vertical e horizontal.
Qual é a tua opinião sobre isso? A gente te conta o que as outras pessoas também responderam daqui a pouquinho depois do intervalo. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora vamos conferir a previsão do tempo para cá, para a capital e também para o interior do estado com Maedra Pacheco, que já está conosco aqui. Maedra, bom dia para você. Explica para a gente como é que fica o tempo hoje aqui em Manaus. Bom dia, Flávia. Bom dia a todos. Então, em Manaus, sol e aumentos de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Irunepé, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período nublado com chuva a qualquer momento. Em Tefé, o dia amanhece ensolarado com algumas nuvens, chuva durante a tarde e à noite o tempo volta a ficar aberto. Em Borba, com o tempo bem nublado, a chance de chuva chega até 90%. Podendo ocorrer chuva rápida pelo dia e pela noite, Flávia. Agora, Maedra, em relação às temperaturas, como é que ficam aqui em Manaus? Temperaturas altas, baixas? Explica pra gente direitinho. Então, em Manaus, a temperatura é de mínima de 24 e máxima de 29 graus. Em Irunepé, a mínima é de 22 e chega a 29 graus. Em Tefé, temos a mínima aí de 23 e máxima de 30 graus. E agora em Borba, a mínima é de 23 e máxima de 31 graus, Flávia. Obrigada, Maedra Pacheco, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Olha só, quarentena, isolamento, achatar a curva. Você já deve ter ouvido muito isso nos últimos dias, né? Diante da ameaça do novo coronavírus, boa parte do mundo adotou estratégias de restrição de contato social entre as pessoas. Mas qual é a sua opinião sobre o isolamento vertical e horizontal? Ficar em casa, eu vejo que deve ser os idosos e as pessoas que estão no grupo de risco definido. Agora, o resto tem que ir trabalhar. Todo mundo fica em casa. Idosos, mamando e caducando. Todos ficam em casa. Por causa desse vírus que está rolando aí na cidade aí. Então eu concordo, né? O isolamento sim. O presidente está tentando. Ele não pode controlar a vida de pessoas que voluntariamente vão à rua. Ele dá uma possibilidade. As pessoas obedecem ou não. Não, eu acredito que todo mundo em casa, né? Porque voltar a trabalhar, você corre o risco de ir e já vir com o vírus, né? E passar, porque todos nós temos idosos, crianças em casa. Então nós estamos correndo o risco na rua e trazendo o risco para dentro de casa. Olha só, agora ficou claro para você a diferença de isolamento vertical para isolamento horizontal? Não ficou não? Então vem aqui comigo, olha só, a gente vai aqui para o telão justamente para a gente te explicar exatamente, né? Nesse momento que as pessoas falam muito de quarentena, isolamento social, o isolamento vertical, horizontal, o que é tudo isso? Olha só, temos aqui o isolamento vertical, nada mais é quando há o isolamento de pessoas, né, de um grupo de pessoas, no caso, quando há isolamento de apenas um grupo de pessoas. O que seria? É o isolamento ali de pessoas que estejam num grupo de risco, né? São os idosos, são os hipertensos, os diabéticos, os que têm problema de respiração. E há o isolamento horizontal quando não há seleção desses grupos específicos, né? Então, faz todo mundo parte ali desse isolamento quando está todo mundo em casa ali, independente se é o mais velho, se é o mais novo, são pessoas que estão reunidas ali em isolamento horizontal, independentemente de grupos específicos, certinho? Olha só, agora ainda sobre esse assunto, a gente fala em relação à projeção feita pela Secretaria de Saúde daqui do estado do Amazonas, que essas projeções apontam que o isolamento social pode sim reduzir em 31% o número de infectados na capital e também na região metropolitana. O mesmo estudo mostra que sem a medida de restrição de circulação de pessoas, 22 mil pessoas poderão precisar de UTI. Durante uma reunião com representantes do governo e também empresários, a equipe de saúde reforçou a importância do isolamento social neste momento inicial de casos de coronavírus pelo estado. O fato é que a gente vai mostrar aqui a arte no telão, olha só, vamos colocar aqui para você ter uma ideia, né, de como é que está
espalhado esse vírus. Olha só, aqui em Manaus, os dados atualizados do governo do estado, até o momento, né, que Manaus já tem 150 casos. Aí, Manacapuru, com 4 casos confirmados, Parintins com 3, lembrando que tem as mortes também, né? Itacoatiara com 4 casos, Santo Antônio do Içá com 1 caso, Novo Airão também tem 1 caso, Anori, Boca do Acre, Careiro da Várzea, cada município aqui com 1 caso confirmado, mas o total de casos confirmados aqui no Amazonas é de 175, tirando os casos que estão em investigação ainda pela Suzana, né, a Secretaria Estadual de Saúde. Portanto, é importantíssimo que nós mostremos cada vez mais esses dados para que as pessoas tomem aí a responsabilidade, né, a consciência de que é importante sim, nesse momento, resguardar a sua saúde. Talvez as pessoas não entendam ainda que, mas eu preciso trabalhar, eu preciso sair. A economia, ela pode ser recuperada, mas a morte, a doença, infelizmente não. Então, o momento agora é sim da gente dar cada vez mais atenção à nossa saúde. Agora a gente vai com informações do saque FGTS a partir de agora. Coloca aí. Durante todo o dia, essa era a cena em frente às agências da Caixa Econômica. Muita gente aproveitou o último dia do prazo para o saque imediato do FGTS, apesar do benefício estar liberado desde setembro do ano passado. Não é porque eu não tinha tempo, aí esses dias eu não trabalhei, aí eu tô vindo agora, entendeu? Aí só que, por exemplo, eu peguei uma hora que eu não tive sorte, olha aí, ó. Tem bastante gente e a aglomeração tá grande aí, se olhar aí para trás da aglomeração como é que tá. 1.230.000 trabalhadores no Amazonas tinham direito aos saques imediatos do FGTS, mas, de acordo com a Caixa Econômica Federal, pouco mais de 70% dos trabalhadores receberam o dinheiro. Isso significa que mais de 50 milhões de reais vão ser devolvidos às contas do FGTS. Ao todo, os trabalhadores do Amazonas sacaram pouco mais de 360 milhões de reais, em um total de 436 milhões disponibilizados para saque no Fundo de Garantia por tempo de serviço. Pronto, olha só, informações do saque do FGTS. Agora a gente vai com a previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. Leão, o conselho dos astros para você nesta quarta-feira, não confie em todo mundo não, tá? Especialmente no trabalho, tem gente falsa que pode querer dar o golpe em você, é importante você ficar alerta. Aproveita para dar o seu melhor, tá bom? Cores para você, branco, números da sorte 5, 34 e 53, a cor virgem, ou a cor branco. Agora para você de virgem, olha só, o segredo para não surtar no trampo será que você tem que ter jogo de cintura, tá bom? Agora, não leve tudo a ferro e fogo, tente focar em outras coisas para não ficar preocupado, tá bom? No amor, uma pessoa disputada e bem resolvida pode se engraçar para o seu lado, então é importante você ficar alerta. Números da sorte, 26, 37 e 44, a cor vermelho. Libra, reveja suas prioridades, tá bom? O lazer pode sim ficar para depois e um pouco de solidão, inclusive, deve te fazer muito bem. No amor, as novidades que vão rolar hoje virão de bandeja para sua vida amorosa. E lembre-se, para tudo se dá um jeito nessa vida, hein? Números da sorte para você, 17, 25 e 52, a cor verde escuro. Escorpião, essa quarta não é uma das melhores para você não, tá? Você já começa mal-humorado e arrumando briga com a tua família. Na profissão, a fase é boa. Aproveite para passar informações aos colegas, tá bom? É importante você também ficar concentrado na sua, um pouquinho mais calmo. Números da sorte para você, 1, 36 e 53, a cor pink. No próximo bloco, olha só, tem mais previsão dos astros para você. Vamos falar de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. É um instante só. Band Cidade, primeira edição, de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora vamos até a redação de jornalismo da Band Amazonas. Conversar com Kelly Abreu no Notícias da Redação, ela que tem destaques do Brasil e do mundo. Kelly Abreu, bom dia para você. Quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Flávia. Um bom dia a todos. O destaque de hoje vai para as equipes da Força Nacional de Segurança Pública que agora vão atuar em ações de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus em todo o país. A autorização do Ministério da Justiça e Segurança Pública para que parte do efetivo da tropa seja empregada no apoio às ações do Ministério da Saúde foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda-feira. A medida vai vigorar por 60 dias, ou seja, até o dia 28 de maio, mas poderá ser prorrogada de acordo com a necessidade. Durante esse prazo, os agentes que estejam aí atuando em outras missões de apoio aos estados e ao Distrito Federal poderão ser realocados. Flávia, e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou ontem o edital com as datas e regras do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, que pela primeira vez terá provas nas versões impressa e digital. Em meio aí à pandemia do novo coronavírus, as datas previstas para a realização do exame foram mantidas. As provas digitais serão aplicadas nos dias 11 e 18 de outubro de 2020 e o Enem impresso acontece nos dias 1º e 8 de novembro deste ano. As inscrições podem ser feitas nos dias 11 e 22 de maio. Mesmo na prova digital, os candidatos terão que comparecer ao local de realização. Não será permitido o uso de computador próprio. O candidato que faltou na edição de 2019 e quer participar do Enem 2020 terá que justificar a ausência nos dias 6 a 17 de abril. E para terminar, o desenhista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, diz que colocou o Cascão para lavar as mãos no combate ao coronavírus com o objetivo de passar uma mensagem positiva e alertar sobre a importância da higiene pessoal no combate à disseminação do vírus. O personagem é conhecido por não gostar, de tomar banho e ficar sempre sujinho. Além de lavar as mãos, Cascão, que tem medo aí de água, também está tomando banho e encomendou até sabonetes. Que histórico, né, Flávia? Eu volto com você. Exatamente, é histórico, mas tomar banho é muito bom, Cascão. Olha só, é importante o coronavírus chegar para você aprender a lavar a mão, a tomar banho, mas melhor agora do que nunca, né não? Parabéns aí por essa mensagem que está sendo passada para todo mundo, não somente para as crianças. Agora a gente volta a falar da previsão dos astros. Sagitário, quem é de Sagitário? Quem é sagitariano e está trabalhando de casa, seja por conta da situação em que estamos vivendo, né? Olha só, é importante que vai acontecer confusão aí, viu? Inclusive com parente. Agora, nesse momento de isolamento social, quarentena, as pessoas muito em casa, as pessoas estão brigando. O melhor mesmo, olha só, é pegar leve nas suas opiniões, tá bom? Porque no fim das contas, vai ter que ficar todo mundo olhando para a cara do outro de qualquer forma, por tempo indeterminado. Números da sorte, 12, 49 e 56, a cor amarelo. Capricórnio, se você tem par, um namorado, um crush, uma paquera, melhor tomar cuidado com surtos de possessividade no relacionamento, sabe? É hora de pegar mais leve, de maneirar um pouco mais nas exigências com a pessoa amada. Não fique parado não e aproveite para trabalhar em casa, tá bom? Vai se distrair um pouco. Números da sorte para você, 3, 10 e 46, a cor dourado. Agora, para você de Aquário, você sabe que estamos em tempos de pandemia e isso vai impedir você de sair, de você socializar com os amigos, mas calma, tá bom? Nada que uma boa ligação não resolva. Aproveita para ficar com a família, tá bom? Bem agarradinho, com o filho, com o marido. Números da sorte, 15, 32 e 49, a cor amarelo. Peixes, as coisas estarão ainda mais agitadas, por isso respira e não pira. Brigas por ciúme e até risco de traição, viu? Deus me livre, mas a lua será fiel escudeira e vai te ajudar a se livrar desse problema. Muita calma nessa hora, tá bom? Vai dar tudo certo, confia, tá tudo certo. Números da sorte, 5, 16 e 42, a cor bege. Agora vamos com a nossa mensagem do dia com o doutor Wilson Gonzaga. E aí, doutor, bom dia para o senhor. Qual é a mensagem de hoje que o senhor traz para a gente? Bom dia mesmo. Nesse momento, absolutamente consciente e presente, eu desejo para você, para mim, para a Flávia, para os colegas de estúdio, para todos, um bom dia. Muito bom. Hoje estou querendo falar sobre o Coringa, o filme.
Quem não assistiu, assista. É um show de interpretação. Aquele Joaquim das Contas, lá que eu não me lembro sobre o nome dele, ele está espetacular, mereceu o Oscar mesmo. Agora, o filme é muito bom, porque impactante, assim, incomoda, porque ele fala exatamente da saúde mental das pessoas. Assim, atrás de alguém com sofrimento mental, quase sempre, para não generalizar, tem um sofrimento que causou tudo aquilo. Atrás de uma pessoa com toque, atrás de uma pessoa esquizofrênica, atrás de uma pessoa deprimida, assim, atrás de uma pessoa ansiosa, tem uma história que causou aquilo. E muitas vezes, assim, nós defendemos as minorias, né? Hoje em dia, todas as minorias estão representadas, empoderando as mulheres, empoderando os negros, empoderando os oprimidos. E eu quero aqui colocar, assim, a defesa daqueles que têm um transtorno mental, que a gente olhe com carinho, olhe com um olhar acolhedor e entender aquilo. Porque existe muito preconceito. Existe um preconceito até para quem vai como psiquiatra. Eu não vou procurar psiquiatra. Quem procura psiquiatra é louco. Como se louco fosse uma coisa que a gente teria que evitar, não quero nem saber, não quero chegar perto. Esse comportamento é um comportamento medieval, em que as pessoas com transtorno mental eram aprisionadas nos manicômios, simplesmente para isolá-los da nossa sociedade. Nós temos que incluí-los, porque, e graças a Deus, hoje esses manicômios estão cada vez mais raros, e nós estamos tratando essas pessoas com transtornos mentais dentro da sociedade, dentro do seio da família. Então, se você tem um preconceito ainda quanto uma desordem mental, pense bem que isso faz parte da nossa vida. O filme Coringa defendeu isso, e o discurso do ator, quando recebeu o Oscar, foi comovente mesmo. Eu não aguentei, meus olhos lacrimejaram quando viu ele defendendo isso que eu estou defendendo. Um olhar mais amoroso, um olhar mais continente, mais inclusivo para a doença mental também. Falei, pronto, falei. É isso aí. Um cafuné na sua alma. Tchau! Obrigada, doutor Wilson Gonzaga, por mais essa mensagem do dia. Com certeza a gente já começa muito bem inspirado nessa hora da manhã. Muito obrigada. Gente, Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Beijo grande para você, muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, eu estou te esperando aqui na Band Amazonas, certo? Beijo grande, gente. Tchau, tchau.